ainda vai chegar, mas eu só queria comentar, assim, sobre o desafio que foi para mim ler esse livro. Eu não esperava uma leitura tão desafiadora, apesar de tudo que eu já ouvi falar. Esse é um livro que eu namorava, eu olhava assim, mas eu tive a certeza de ler depois que a Isa falou do livro, falou principalmente da autora, e aí eu tive a certeza de pegar para ler esse livro, mas eu sabia que ia ser um desafio, então eu decidi fazer essa leitura conjunta e estou muito feliz porque vocês aceitaram participar comigo. Bom, acho que eu já vou começar a falar um pouquinho da minha experiência de leitura, tá? Para mim foi difícil a questão da distância que eu tive, pelo aspecto cultural, pelo aspecto político, história da China. Como a gente sabe, a gente vai ver muitas passagens da história da China do século XX. Fê. Oi, Fê, tá me ouvindo? Bem-vinda. Oi, agora sim. Agora sim. Eu estou começando aqui a falar, Fê. Comecei só a falar, daqui a pouco eu te passo a bola também para você se apresentar. A princípio, eu Beleza. só estou... Então, a princípio, eu só estou falando da minha experiência de leitura, que foi muito diferente de qualquer livro que eu li antes, porque eu me sentia muito próxima por causa das histórias das mulheres, e a gente consegue traçar muitos paralelos com o nosso país, com vivência de, né, histórias de violência doméstica, toda essa questão, né, da diferença, assim, de realidades que as mulheres vivem no nosso país, que também é muito extenso, mas, lógico, a China é um país milenar, enfim. Então, não sei se vocês compartilham isso comigo, essa proximidade da leitura, de ouvir, bem-vinda, Nara, de ouvir, de perceber, né, fazer paralelos com o nosso país, com a história de mulheres, mas também uma distância muito grande, tá? Para quem chegou agora, eu estou falando sobre isso, da minha relação com o livro, com a leitura, que eu nunca tive nenhum livro, nenhum. E tive muita dificuldade nessa parte histórica, então a Isa está aqui, é uma coisa que não tem preço para mim, ainda mais eu sabendo do tempo dela, que é muito escasso, ela tem muita coisa para fazer, então eu reforço aqui meu agradecimento para você, Isa, para você auxiliar a gente um pouquinho na compreensão. Já a Isa vai falar um pouquinho mais para a gente da Revolução Cultural, eu pedi para ela falar sobre isso, porque eu acho que é o período que as pessoas mais sofreram na China, pelo menos que a gente lê as histórias dessas mulheres, né? E antes de passar a bola para a Fê, outra coisa que eu quero falar para vocês é dessa questão da vulnerabilidade das mulheres, né? As situações que as mulheres passam de violência dentro de casa, por questões políticas também, né? A gente sabe, né, do regime que aconteceu lá. Então, tudo isso também me tocou muito, e também essa falta de acesso a um tratamento de saúde mental, que a gente sabe que muitos dos casos que aconteceram ali seriam evitados, acredito eu. Então, Fê, eu vou passar a bola para você, eu acredito que, não sei se vai chegar mais alguém, mas qualquer coisa a gente retoma, eu explico alguma coisa. Aí você fica à vontade, Fê, para se apresentar, tudo bem? Tudo certo. Bom, então meu nome é Fernanda, sou psicóloga, sou psicanalista e tive a honra de ser convidada pela Mônica, então, para poder participar de vocês com um grupo para trazer a área da psicologia para o dia a dia, que é algo que eu já faço ali nas redes sociais, é algo que, obviamente, eu faço dentro da clínica, né? Que é trazer esse viés do olhar da psicologia, da psicanálise, para dentro de algo que está inserido, como todos nós, num fator biopsicossocial, né? E acho que isso que a Mônica traz é algo bem importante do quanto a gente consegue se relacionar enquanto mulheres, né, com as histórias, mas também perceber algumas diferenças sociais e culturais, né, que fomentam muitas vezes muitas dessas histórias aqui, mas o quanto muda-se a cultura, mas os resultados não são tão diferentes em algumas questões, né? A questão do patriarcado, a questão do machismo, a questão das mulheres serem tratadas como objeto, em maior ou menor instância, em maior ou menor pressão assim social também, né? Então ela acontece, infelizmente, a nível mundial, né? E aí a gente vê que as justificativas um pouco mudam, mas as histórias permanecem as mesmas, e acho que fica essa questão, né? Porque as mulheres são consideradas ali objeto em várias culturas, e acho que isso é um ponto importante para a gente se questionar. Parte do questionamento a gente pode, a partir de um questionamento a gente pode mudar pelo menos
as realidades ao nosso redor. Sim, sim. Acho que também um recorte, acho que eu só estou vendo o Leonardo de homem aqui, né? Eu vi, eles eram minoria, alguns participaram no chat do Telegram, mas muitas pessoas não puderam participar devido ao horário também. Eu estou na faculdade. Opa, Érica. Oi, Érica, bem-vinda. A gente começou aqui a conversar e a psicóloga Fernanda está falando um pouquinho com a gente, tá? Bem-vinda, Dani, também. Bem-vinda. Eu falei já um pouquinho a respeito de como foi a leitura para mim, que foi uma leitura difícil, né? Mas que eu gostei desse desafio, de saber um pouquinho mais da história da China, que já a Isa vai explicar um pouquinho para a gente. E a Fernanda agora, psicóloga, né, está falando um pouquinho para a gente dessa questão, né, desse sofrimento que essas mulheres passaram, violência, enfim, tanto devido ao regime, acredito, acho que a Isa vai ajudar nisso também, essa questão, mas também da cultura chinesa, porque até no livro a Xinhua fala algumas coisas que já vem de muitos anos ali na cultura chinesa. Mas, enfim, continua, por favor, Fê. E eu acho que isso é muito interessante, né, agora que tu falou, assim, do mal-estar, da gente poder suportar o mal-estar para abrir os nossos olhos também, né? Nenhuma grande abertura de mente acontece no senso comum, na zona de conforto. A gente precisa estar disposto, né, a olhar para essas histórias para poder também ser agentes de mudança a nível dos lugares hoje onde a gente tem essa possibilidade, né? Mas acho que é isso, depois a gente vai falando ponto a ponto ali da questão do livro em si. Mas acredito que sim, é um livro que mexe bastante com a gente. Muito. Obrigada, Fê, por esse comecinho. Imagina. Isa, eu vou pedir para você, você fica à vontade para você falar o que você quiser, mas como a gente já tinha conversado antes, eu acredito que a interrogação maior na cabeça da gente, que não conhece a história da China, ficou nessa fase da Revolução Cultural, né? Foi em 66, não estou aqui confundindo a data, e os impactos, né, que tiveram na população. A Xinhua sofreu muito, né, na infância devido a isso. Então, se você puder explicar um pouquinho para a gente, por favor. Boa noite, tudo bem, pessoal? Então, é complicado explicar só a Revolução Cultural, então eu vou só fazer um apanhado, coisa de 2 minutinhos. Depois de 37, tem uma invasão japonesa na China, né? O período inicial ali já da Segunda Guerra. Alguns historiadores consideram que é o início da Segunda Guerra, essa invasão japonesa. E eles vão promover o pior massacre que já existiu na história, que é o massacre de Nanquim, ok? Então, como os homens estavam morrendo de formas, assim, grotescas nesse massacre, os dois partidos de esquerda, que eram o Partido Nacionalista, Kuomintang, e o Partido Comunista, na figura do Mao Tse-tung, eles vão se unir para lutar contra os japoneses. Mas eles eram inimigos, apesar de serem do mesmo espectro político. Então, eles vão se unir para tirar os japoneses dali, porque essa era a prioridade. E depois eles lutariam para ver quem dominaria o país. E aí, quando eles conseguem finalizar com esse conflito com o Japão, já no final da Segunda Guerra, em 45, quando o Japão recebe as 2 bombas e uma invasão soviética no território japonês, então recomeça o conflito civil dentro da China, tá, gente? Estou resumindo, assim, bem resumidinho. Então, esse conflito civil, que já acontecia anteriormente, antes desse período de 37, ele vai retornar, e o Kuomintang e os comunistas vão lutar entre si para ver quem vai ficar no poder na China. E aí, os comunistas, na figura do Mao Tse-tung, que é o líder do PCC, eles vão ganhar essa guerra civil, e os nacionalistas vão para Taiwan, fugir para Taiwan. E aí o Mao Tse-tung já vai implantar o plano dele marxista, só que o marxismo dele é um marxismo diferente, que é o marxismo maoísta. Então ele vai fazer uma reforma agrária, que é onde ele vai redistribuir as terras para os camponeses para conseguir a lealdade desses camponeses. Porque na China, a maioria estava no campesinato. Então ele não conseguiria uma classe operária industrial. Então, o Mao Tse-tung vai fazer o plano quinquenal para executar aquele grande salto adiante, que vai matar 50 milhões de pessoas em um momento de paz. A China não vai passar por guerra,
essas 50 milhões de mortes são num período de paz. Então, o Mao Tse-tung vai executar esse plano de acelerar a produção industrial com produção de aço caseiro, certo? E acelerar também a produção de grãos. Só que as pessoas estão fazendo uma dupla jornada. Então, com essa dupla jornada, as pessoas estão muito cansadas, os homens não conseguem mais produzir. O Mao Tse-tung vai começar a colocar a culpa nesses sabotadores. Ele diz que essas pessoas que não estão conseguindo produzir o suficiente são sabotadores. Quando ele não consegue, ainda assim, a produção suficiente para alimentar a China, porque aquela produção ele está mandando para a União Soviética para pagar dívidas com Stalin, o que ele vai fazer? Ele vai culpar os pardais, vai fazer uma execução de todos os pardais na China, e aí as pragas vão dominar as plantações e as pessoas vão continuar morrendo de fome. Ele vai se retirar do poder, porque a imagem dele fica muito desgastada, mas ele vai continuar na liderança do partido. Então, ele continua sendo presidente do Partido Comunista Chinês. E aí que entra a Revolução Cultural. O que acontece? O Liu Sha-yok vai entrar no poder como presidente e ele vai começar a fazer uma investigação sobre esse período de fome na China, porque as pessoas não têm acesso à informação, certo? O acesso à informação era restrito. Então, o Liu Sha-yok vai nas aldeias descobrir sobre canibalismo e etc. Ele vai descobrir que a própria família morreu nesse período, tá? E, nesse momento, o Mao Tse-tung, que é o presidente do partido, ele vai se colocar como uma figura a ser cultuada. Ele vai chamar os jovens para compor a Guarda Vermelha e para fazer a revolução. Então, ele vai escrever o pequeno livro vermelho de Mao, que são citações do Mao Tse-tung, nada mais do que isso, onde ele vai ensinar uma educação militar, onde ele vai ensinar que as mulheres devem compor também o seu exército de revolucionários. Então, ele tem essa visão bem feminista, né, porque ele quer que as mulheres tenham o mesmo papel dos homens dentro da revolução, entendeu? Então, ele vai chamar esses jovens, mulheres e homens, jovens mesmo, fechando as escolas para compor esse exército revolucionário e executar em praça pública os pais, os professores, os diretores, vai fechar hospitais e ele vai perseguir e matar em praça pública todo e qualquer intelectual. E quem vai fazer isso vão ser os jovens. Só que eles ficam muito descontrolados, então quando Mao Tse-tung volta ao poder, ele não consegue contornar a situação e tomar o controle novamente desses jovens. Então, o que ele vai fazer? Mandar esses jovens para trabalhar nos campos. E aí a China fica sem intelectuais, com esses jovens trabalhando no campo e as mulheres fazendo o serviço dos homens, porque os homens foram mortos nesse período da Revolução Cultural. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Até a libertação, que foi a época do Deng Xiaoping, já em 78. 78. Então, Isa, essa parte da reabertura, aí a Shiva já é uma mulher adulta, ela já está trabalhando, e a gente vê, na verdade, que não foi bem uma reabertura, acho que foi mais parte na economia, né? Acho que eu já tinha ouvido falar disso. O Deng Xiaoping, então, ele era executor do Mao Tse-tung. Ele era um dos executores que dava o tiro na cabeça. Então, assim, ele não era libertador de nada. Só que ele tinha uma ideia de abrir a economia para ter relações comerciais com outros países. Só que a parte social, ele permanece fechada, completamente. E ele vai promover o massacre da Praça da Paz Celestial, que é o mais famoso, que a gente tem aquelas imagens daquele cara na frente dos tanques, né, que a gente até hoje não sabe quem é aquela pessoa. Então, assim, o Deng Xiaoping, ele vai liberar parte das áreas de economia ali da China, mas a parte social vai continuar sendo controlada. E até hoje, quem manda na China é o Partido Comunista Chinês. Eles nunca saíram do poder. Tá, eu só queria te perguntar uma coisa. Eu já quero abrir, se vocês querem perguntar alguma coisa para a Isa ou para a Fernanda. Essa parte, uma parte que me chamou muito a atenção é o desconhecimento da sexualidade por parte, até a Xin Han, ela fala isso, né? Ela fala que aos 22 anos, se não estou enganada,
ela tinha medo do homem encostasse nela ou engravidasse, né? Isa, essa questão foi nesse período do mal ou é uma questão já anterior na China, assim, de não se falar, de não ter essa educação sexual? As primeiras dinastias chinesas, elas trouxeram muita cultura e trouxe muito enriquecimento cultural e intelectual para a China. Então, quando você estuda as primeiras dinastias, você vê que eles fizeram desenvolvimento. Eles queriam investir na ciência, queriam aprender sobre as cheias dos rios para poder ajudar a população. Então, os antigos imperadores, que eram muito criticados, eles sempre investiam nesse conhecimento. Então, traziam pessoas de fora para descobrir sobre o tempo, a lua, e etc. Então, existia o conhecimento. Quando o Kuomintang entra no poder, ali depois da Revolução Xinhai, mais ou menos em 1911, que o Kuomintang entra no poder depois que começa a Guerra Civil. Então, já começa um fechamento da China. Quando você aplica essas ideias dentro de um país, você precisa fechar as informações. Então, os chineses não tinham mais acesso a nenhuma informação de nenhum tipo. Então, você fica fechado com essas informações, ela não circula porque você tem medo da repressão. Então, a repressão ajuda nessa não circulação de informações. E o Mao Tse-tung, ele apenas incentivava que as mulheres tivessem muitos filhos para que elas fossem boas mulheres para compor o exército revolucionário dele. Então, ele precisava de muitas crianças para poder compor o exército revolucionário dele. E colocava na cabeça das mulheres, se vocês forem ler Testemunhas da China, vocês vão perceber, que é o outro livro dela. Ele colocava na cabeça das mulheres que era necessário ter muitos filhos, mas você não poderia ser uma dona de casa, você não poderia cuidar do lar dos filhos. Então você deveria abandonar esses filhos para que o Estado cuidasse, porque você tinha que cuidar da revolução, inclusive sendo uma mulher de um revolucionário, né, para não usar o termo aí mais pejorativo, né? Mas muitas mulheres foram trabalhar na Revolução pela causa do Mao Tse-tung, sendo mulheres de revolucionário em áreas afastadas, principalmente em Xinjiang, mais ou menos, onde ficam os campos de concentração que estão em atividade atualmente. Nossa. A gente não faz ideia, né? Eu, pelo menos, muita coisa que a Elza está falando é novo para a gente, para mim pelo menos. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta, algum ponto do livro vocês querem abrir para uma nova discussão, ou falar dessa parte, né, da sexualidade, enfim, fiquem à vontade. Eu acho que essa história da repressão... Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô. Meu fone tá meio ruim, mas enfim. Essa história da repressão, a gente consegue fazer uma linha com a psicologia, né, com a psicanálise, porque a repressão para o Freud é algo que a sociedade vem com as suas influências e tira da consciência. Então, a repressão é algo que é tirado da nossa consciência, algo que a gente, a priori, até poderia saber. Freud desenvolve a teoria da sexualidade, né? E aí tem até essa história de que ele foi expulso da própria escola de psicanálise porque ele fala que as crianças já têm noção de sexualidade. Não de sexo, que são duas coisas diferentes, né? Mas dos seus órgãos genitais e tudo mais. Então, nós já temos instintivamente noção da nossa sexualidade, do nosso prazer. Só que a repressão social é tanta que tira isso da nossa consciência como algo de um superego, né, algo externo que vem para massacrar, porque a sexualidade é uma forma de autonomia. É uma forma de obtenção de prazer. E uma pessoa que está autônoma, motivada pelos seus próprios desejos, sejam eles sexuais ou não, é uma pessoa que deseja mais e que busca. Então, a repressão, né, ela serve justamente para que as pessoas não desejem nada além daquilo que é oferecido, porque, vamos lá,
o controle não está dentro das famílias, assim, não tem alguém monitorando com um microfone o que está acontecendo. Então, isso poderia ser passado de alguma forma, como, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não ensina as crianças a falarem palavrão, daqui a pouco elas voltam da escola falando palavrão. Então, isso passa, às vezes, mesmo que dentro das famílias isso não seja passado, né? Então, a repressão, ela vai atuar ali para o sujeito em particular, a ponto de que nem dentro das famílias, num ambiente, a princípio, né, ali relativamente sigiloso, isso não acontece também, né? Isa, pode falar, por favor, essa questão, né? Eu acho que a pressão é maior, né, Isa? É diferente. O controle é maior, né? Infelizmente. Então, se você fosse uma família de revolucionário, você poderia deixar as suas crianças a cargo do governo. Totalmente, desde o nascimento. Não tem amamentação, nada. Você entrega para o Estado, e o Estado tem essa teoria, que inclusive aconteceu com Ceausescu na Romênia, de você não dar carinho para a criança, você não traz informação, você vai criar aquela criança para ela ser somente um revolucionário. Então, as crianças na Romênia, inclusive, isso acontece ainda por conta do período do Ceausescu. Então, tinha isso. Se você era uma família revolucionária, você poderia entregar suas crianças, como acontece nesses testemunhos da China. Muitas famílias não criaram as suas crianças. As famílias que criavam as suas crianças, elas viviam em comunas de até 20 mil pessoas. E não existia porta. Você não pode ter porta na sua casa. E as famílias nessas comunas, para mostrar que, em primeiro lugar, vem a revolução, elas eram separadas. Não sei se está travando aí, gente. Até o áudio tá bom, Isa. Pode continuar. Tá. Então, as famílias eram separadas nessas comunas, porque você tinha que mostrar lealdade ao partido. Então, em primeiro lugar, vem a revolução, e a família deve ficar em último. Isso é uma teoria do Marx, do Manifesto, do 2º capítulo, que você deve romper esse laço familiar. Então, as portas foram retiradas, certo? Então, uma das primeiras coisas que o Mao Tse-tung aplicou foi retirar essas portas e utilizou aquelas dobradiças da porta para fazer o aço caseiro dele, inclusive. Tá, Karine, pode falar. Oi, gente, boa noite. Espero que todos estejam bem. Então, essa relação da família ser destituída, né? A gente vê que o Estado ele fica acima de tudo. Me lembrou muito também a leitura de A Mãe, que eu fiz. Acho que até chegou a ser uma indicação da Isa, que também apresenta um pouco dessa questão das revoluções, isso na Rússia, né? Mas a gente vê como o comunismo ele quer acabar com a instituição familiar. Ele quer criar pessoas que vão simplesmente ter devoção pelo Estado e vão fazer a ferramenta funcionar, vão fazer as engrenagens girarem, produzirem outras gerações, mas gerações desapegadas às instituições familiares, irmãos, pai, mãe, e isso realmente para tirar uma moralidade ou até mesmo fazer um distanciamento para que as pessoas não busquem outras coisas além de alimentar o Estado Supremo. E eu achei muito interessante porque foi minha releitura esse livro, eu li quando eu era bem nova, e eu fui muito no sentimental, eu senti muito as dores desses personagens, que não são personagens, são pessoas reais, né? E hoje, fazendo essa releitura, acho que 12 anos depois, eu agreguei muito mais nessa questão política e queria agradecer a Isa por isso, que o material dela ficou muito bom, realmente ajudou muito a gente a entender todo esse contexto, porque as questões políticas da China eram novidades para mim. Eu sei um pouquinho sobre a Coreia, sobre o Japão, porque eu me interessei pelos assuntos também das mulheres e etc. Mas, enfim, essa questão da sexualidade, da inocência que foi apresentada dentro da narrativa, eu cheguei até a conversar com a Jamile conversou comigo sobre isso. Eu também vi um pouquinho de artifício da própria Shihan para poder prender o leitor. Ela já sabia o que ela estava escrevendo, então ela
soltava ali assim, vem descobrir comigo o que está acontecendo, o que vocês acham que vai vir dali. E assim, tá tudo bem. Ela é uma escritora que está tentando criar uma narrativa envolvente, e ela é escritora, ela é jornalista, e ela também é mulher, ela também é chinesa, então ela fez um trabalho muito bom, acho que para o primeiro livro dela, acho que foi o primeiro livro dela, correto? Foi. E ela, para mim, funcionou muito bem essa narrativa, esse intuito dela trabalhar todos esses elementos da inocência e de contar histórias, né? Para mim funcionou. E foi uma experiência assim que me surpreendeu muito a releitura. Cresceu muito para mim. Mas eu era muito jovem quando eu li da primeira vez, então eu fiquei muito apegada às dores, os sofrimentos, e hoje eu já tive um olhar totalmente diferente sobre as violências que essas mulheres sofreram, que por mais que eu queira trazer para o meu plano Brasil, eu acho que é impossível. A gente consegue ali pegar uma coisinha ou outra que vai fazer sentido, que vai casar, mas 90% não dá para trazer para a nossa realidade. Porque a gente não está vivendo essa opressão tremenda, essa destituição de valores, mas, ao mesmo tempo, me fez refletir muito sobre o meu papel como mulher, sobre as minhas violências, sobre os meus direitos, sobre o que eu estou buscando, e etc. Isa, fica com a palavra. Então, queria te agradecer, porque realmente você fez uma conexão maravilhosa, que a mãe do Gorky, como o Gorky era um revolucionário, ele quis trazer como deve ser uma relação maternal, que não deve ter nada de uma relação maternal, né? A Jamile também leu A Mãe do Gorky, e eu gostei da leitura por isso, porque ele traz exatamente o que eles gostariam que fosse uma revolução ideal, né? Então ele mostra esse lado deles, né? E realmente a realidade na China é algo que é incomparável. Claro que existe algo pior, né? Poderia citar aí a Coreia do Norte, que ainda está fechada, então eles ainda não têm acesso a nada, a zero, né? Mas a realidade da China é muito cruel, então assim, não tem como a gente fazer equiparar, certo? Porque nossas liberdades são muito diferentes. Por mais que exista em todos os lugares a violência direcionada à mulher, por ser mais frágil, e nem vou fazer entre aspas, porque realmente é mais frágil, né? Então, a violência existe, só que aqui nós procuramos, significa que nós vamos receber um julgamento justo? Não, mas nós temos recursos para procurar justiça, e tem delegacia própria, etc. E não existe nada dentro dessa cultura repressora, porque a partir do momento que você sofre um estupro, a culpa é sua. Não é que vão culpar a sua roupa e você estava desfilando na rua, não é isso. É muito diferente. A culpa é sua pela sua existência. Então, a sua existência já causa uma atração. Então, você vê isso, por exemplo, na Arábia Saudita, quando você mostra a canela, né? Quando você mostra a canela, você está convidando um homem a fazer algo com você. Ele não vai necessariamente te estuprar, porque lá existe um tipo de crime, né, da Sharia, mas você está convidando o homem para o seu corpo, porque você mostrou a canela. Então, é algo assim que a gente não tem como comparar, infelizmente, não. A gente nunca vai conseguir entender, ou felizmente, né? Ou felizmente a gente nunca vai entender. Karine ou Jamile? Vejam aí quem quer falar primeiro. Rapidinho, Jean. Então, nesses momentos que eu vi esse olhar tão punitivo para a mulher, como se ela fosse a causadora de todas as suas desgraças, me lembrou muito a narrativa da Yan. Porque, gente, Infiel, leiam, tá? A biografia, maravilhoso, bota na lista. Muda a sua vida. Tá na minha lista. E o que acontece com esse livro? A Yan, ela cresceu numa realidade muito totalitária. Ela veio de um país muçulmano e ela foge para o Ocidente. E ela chega aqui e ela fica se perguntando assim, meu Deus,
Eu não posso deixar de usar o meu hijab, não posso deixar de usar meu vestido, porque isso é uma afronta, o mundo vai acabar. E quando ela deixa de fazer tudo isso, ela bota uma calça jeans, faz um monte de coisa, ela percebe que o mundo não acabou. E isso é inacreditável, porque nós, mulheres aqui do Ocidente, não conseguimos ter essa visão. Isso é totalmente fora da nossa caixinha. E você tem um choque cultural absurdo. Aqui e incrível que, gente, esse livro aqui me trouxe insights sobre várias outras leituras, sobre regimes totalitários, sobre outras realidades no mundo todo, que por mais que não caiba na nossa caixinha aqui do Brasil, abre os olhos para muita coisa. Inacreditável. Jean, fica com a palavra. Nossa, aí eu já fiquei com um monte de vontade de falar um monte de coisa, desculpa. Mas sobre essa questão do convidar, né? Sua existência convida à violência, né? Que a Isa comentou. E aí a gente vai fazer agora uma relação que não é da China, mas que tem a ver com o que ela falou dos países muçulmanos. A gente nunca vai conseguir se pôr no lugar daquelas mulheres, gente, tá? A gente é do Ocidente, elas são do Oriente, isso por si só já é uma primeira barreira. A gente vive sob o cristianismo, por mais que você não acredite em Deus, por mais que você diga isso, a gente vive sobre o espectro do cristianismo, para mim de forma positiva, mas é isso, né? A gente tem um calendário que é baseado nisso, nossas leis são baseadas nisso, então a gente tem uma outra relação de caridade, de afeto, de bondade, de não machucar o outro. Então, é uma coisa completamente diferente. E aí, quando a gente estava lendo essa questão da Aya, né, desse livro Infiel, que foi indicação da Isa, e que a gente leu lá no clube junto com o pessoal, enfim, a gente chegou uma coisa assim, eu sempre me questionei, por que as pessoas ficam se incomodando tanto das mulheres usar o véu, gente? Deixa a mulher usar o véu, tal. E aí eu me vi, depois que eu li esse livro, numa relação paradoxal com esse véu. Porque a mulher que usa o véu, ela tem o seguinte pensamento, mas isso me protege. Isso me protege. E eu fico, caramba, te protege do quê? Porque por que o homem não pode se controlar e não te atacar? Por que você não usar o véu, você vai ser atacada? Que proteção é essa? Como assim um homem diz para você que te protege usando o véu? Usar o véu, se esconder, ou seja, anule sua existência. É o que ela falou, sua existência chama. Não exista, se cubra, se vista toda de preto, de cima a baixo, deixe de existir, porque sua existência é um convite. Então, essa questão da proteção, né, é muito complicada. E na China, eu fiquei muito... Eu não tinha essa visão do papel da mulher como mais do que multi. A gente fica aqui, e como a realidade é completamente diferente, não dá para comparar literalmente, mas a gente reclama, e com os nossos direitos de reclamar, que a gente tem que cuidar da casa, dos filhos, trabalhar, dar conta da profissão e tal. Lá está arraigado. A mulher, ela vai ter que ser serviente completamente ao homem, serviente completamente à família e botar dinheiro dentro de casa também. Né? Porque em outras realidades, não, você não vai sair de casa, fique lá. Não estou dizendo que é melhor ou pior, estou dizendo que é tudo horrível. Mas a mulher também tem que botar o dinheiro dentro de casa. Isso eu não tinha essa visão. E esse livro trouxe essa visão para mim. Em relação eu acho que eu comentei um pouquinho lá nos stories um dia desse, em relação à escrita da Shihan, eu tenho um probleminha com a escrita dela. Não me pegou a escrita dela. Não estou dizendo que a história não me pegou, não estou dizendo que o livro não me pegou. É maravilhoso, mas eu tenho um problema com a escrita dela. Mas isso é uma outra discussão. Acho que a discussão sobre o assunto é mais importante do que da parte literária, sinceramente. Se der tempo, a gente conversa já. Érica, por favor, depois você fala. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Sim. É que a Isa comentou no grupo que lá na China não tinha religião. Aí eu fiquei na dúvida se começou com a Revolução Cultural ou se já era anterior a isso. Antigamente eles eram o quê? Budista, hinduísta? Sim, eles tinham uma religião que é parecida com o budismo, tá? Eu não vou falar budismo porque eu estaria até ofendendo as pessoas. Mas é um sincretismo religioso próximo ao budismo. E aí, quando acontecem essas revoluções na pós-guerras do ópio,
na China, quando o Kuomintang já assume o poder, qualquer religião já passa a ser banida, e quando o PCC entra no poder, é proibido. Então, a partir de 49 é proibido religião. Então, se vocês ouvirem falar, ver canal aí viajante, que tem religião dentro da China, é mentira. Existe apenas para turista. Então, assim, tem uma igreja cristã para que o turista possa ver, entendeu? Mas não existe religião dentro da China. A única que existe é nessa região de Xinjiang, tá? Que é para onde a Xinhan vai viajar no livro Testemunhos da China, que é onde fica a maioria muçulmana da China, porque ali faz fronteira com o Turcomenistão, com o Quirguistão. Então, é uma maioria muçulmana e eles ficam em campos de concentração, campos de reeducação. Então, não pode ter religião dentro da China. É proibido porque o partido é a religião. Só um adendozinho, posso? Claro. Sobre o livro da Xinhan, o que acontece? Gente, não estou defendendo, apesar de ser minha escritora preferida, não estou defendendo. Foi o primeiro livro dela, e ela utilizou, para escrever esse livro, ela ainda não tinha bagagem, os relatos da rádio. Então, ela precisa criar toda uma conexão nessas histórias. Nos outros livros, ela parece que vai amadurecendo a partir do momento que ela já vive mais tempo no Ocidente, tem mais liberdade. Mas um dos últimos livros que ela escreveu, que é o Testemunhos da China, ela ainda não sabe a história da China. Ela ainda não sabe que quem liberou a China foi o Deng Xiaoping, quem trouxe a tecnologia para a China foi o Deng Xiaoping. Então, ela é muito chinesa e sofreu essa lavagem cerebral. Então, ela não consegue ter essa visão. Para mim, é a melhor escritora. Eu gosto de ler os livros dela, né? Já li praticamente todos. Amo a escrita dela, só que ela não consegue ter essa visão. Então, você tem que ler para descobrir os relatos de quem ela está entrevistando e etc. Porque ela sofreu essa lavagem cerebral por muitos anos e não tem essa concepção de que o Mao Tse Tung matou milhões de pessoas, inclusive com as próprias mãos. É um dos poucos ditadores que matou com a própria mão, porque ele gostava, né? Ele tinha bastante prazer na morte. Então, assim, os outros, por exemplo, Hitler, ele não matava, né? O Stalin não matava. Então, o Mao Tse Tung não, ele era realmente sádico. Então, ela não tem essa visão. Então, assim, isso é algo que se incomodou vocês vão ficar incomodados em todos os livros, porque ela realmente não entendeu, sabe? Obrigada, Isa. Fernanda, depois a Karine fala. Agora, esse gancho aí, né, é muito a questão daquele é preciso sair da ilha para ver a ilha, né? A pessoa que está ali, nessa cultura, né? É muito difícil que tu consiga avançar, porque a gente tem ali até a primeira infância, se abre um leque, é um leque, né, de possibilidades, e tu não consegue flexibilizar muito isso depois da vida adulta. É como ficar um grande parâmetro. Então, assim, a gente consegue, óbvio, adquirir informação e evoluir, mas é muito difícil que a gente dê um plot twist tão grande assim, a ponto de a pessoa revolucionou. Então, sempre vão ficar essas marcas, né? Mas acho que, além disso, o ponto que eu ia falar antes é de uma coisa que, de certa forma, já estava prevista para vir para o Ocidente, mas que, enfim, é muito, né, da cultura do Oriente, que é a perversão social, né? Porque quando a gente diz, da canela, do não sei o quê, não é porque o homem fica excitado vendo uma canela. É pela questão do abuso de poder, é porque ele pode, é o ódio, na verdade. Não é o apaixonamento, né? Há muito tempo atrás, dentro da psicologia, a gente tentou extinguir a questão do crime passional. Não é passional, porque passional é de amor. É um crime é um crime misógino, não é um crime passional, né? Então, ali quando a gente fala, é todo um governo, né, instituído em cima do ódio pela mulher.
da questão da força bruta, da questão da supremacia, podendo as pessoas, esse tipo de perverso, né, que mata com as próprias mãos, que tem prazer na dor do outro, ele só se sente potente quando tem muita gente embaixo dele. E aí se usa o ato sexual através do estupro para ainda assim, né, por exemplo, ali teve um capítulo do terremoto, dos desmoronamentos, meu Deus, esse capítulo, assim, eu demorei não sei quanto tempo para ler ele, eu atirava um negócio e daqui a pouco voltava, assim. A pessoa já estava vitimizada. Ela foi revitimizada de uma forma brutal, e aí tem outras histórias ali parecidas, né? Quer dizer, quanto mais parece que a pessoa não tem condições de se proteger, mais aquilo parece interessante para o violentador. Então, é a falta de possibilidade de defesa dessas mulheres que faz com que aquilo pareça ainda mais interessante para um perverso. De fato, não é a roupa, não é nada além de eu quero me sentir superior a você através disso. Ok. Karine, por favor. Então, eu ia comentar um pouquinho sobre a questão que a Jamile comentou e a Isa também. Porque o que acontece? Eu senti com essa leitura um misto de emoções. E toda a questão que foi trabalhada dentro do livro, dentro da narrativa, de como as mulheres tinham que ter, tecnicamente, uma tripla jornada. Uma jornada de submissão, uma jornada de trabalho em busca da questão econômica, uma jornada de trabalhos em casa também. Isso é um tanto irreal, né? Eu vejo hoje que a gente tem aqui algumas opções na nossa realidade, e ao mesmo tempo a gente pode projetar isso aqui no Brasil, que algumas mulheres vivem essa questão, de que tem que se doar o tempo todo, só que lá está muito enraizado. E isso foi uma coisa que eu senti como barreira, essas questões culturais, assim, em geral. Porque a gente vê essa questão de se doar completamente. A gente tem o caso da mãe do jovem político, que não conta para ninguém e vai morar numa condição de rua para ficar próxima à família, no intuito de não incomodar o filho, só que ela não abre nem a oportunidade do filho aceitá-la, acolhê-la. Porque essa questão de que os filhos, quando eles ficam adultos, eles são pessoas independentes, totalmente separadas da família, o que a gente vê aí é a destituição da família, e a gente vê também a questão de que os idosos, eles não querem atrapalhar, eles se sentem um peso social. Então a gente também vê essa questão de que o jovem tem valor e o velho, ele é um pouco destituído, e foi pelo menos isso que eu senti. Outra coisa também que mexeu muito comigo foi, e a Isa comentou um pouquinho, foi essa questão dessa mudança radical entre as capitais, as questões turísticas e as partes mais remotas, que a gente vê que são duas Chinas distintas. E isso é uma máscara, porque por mais que eu tente conhecer esse país, vá visitá-lo, eu nunca vou conhecer de fato, porque eles vão estar me enganando. Porque o jornal que apresenta na capital não é um jornal real, porque a liberdade social que as pessoas têm lá, que as mulheres que estão ali usufruindo das suas liberdades sexuais e etc., também não é uma realidade. Elas são produtos, são ferramentas para manter aquele controle. E isso, assim, não tem como você não analisar essas ideias e ficar chocado, porque é algo que é irreal para a gente. Pelo menos para mim, eu vi isso, assim, é muito difícil você aceitar que existem pessoas que estão vivendo essa realidade, mas quando você percebe que elas estão vivendo isso, não tem como a gente ficar calado. Eu acho que a vontade é você aprender mais, buscar mais, para entender melhor o que está acontecendo e, de certa forma, fazer o seu papel, que é, aqui no nosso caso, né, que é falar sobre isso. Porque a gente não tem, de certa forma, um papel real na mudança desse país. Mas a gente pode esclarecer algumas questões que outras pessoas não desconhecem, né? E Isa. Desculpa, Karina.
Continua. Não, tudo bem. Pode falar, Isa. Não, eu achei que você tinha concluído, eu ia pedir, a Isa vai falar, eu ia colocar mais uma perguntinha para ela. Essa questão da família que a Karine falou, essa diferença, né, como a pessoa mais velha, né, outra geração se sente em relação aos filhos, de não querer incomodar, isso tem a ver com a questão política ou isso é cultural? Porque na minha cabeça, além do livro, gente, foi uma dificuldade para mim, sabe? O que é político? O que foi o regime que, sabe, pressionou essas pessoas, tirou as liberdades, enfim, o que já veio da China de alguns anos, né, de muitos anos? Se você puder colocar isso nessa sua fala, Isa, tá? Então, respondendo, acho que foi a Fernanda que perguntou se eu conheço alguém. Então, eu sou colunista do Hoje no Mundo Militar e a gente tem a Falando Mandarim lá, a Karina, que agora ela saiu da China, né, mas ela que relatou tudo que está acontecendo com relação ao Covid na China. Ela teve que sair de lá de uma forma bem complicada, né? Então, sim, conheço pessoas, amigos que estudaram lá, inclusive me mandaram fotos dos banheiros, se vocês quiserem, depois a gente conversa sobre o banheiro. Banheiro na China é uma coisa terrível, assim, exatamente por conta dessa política lá do mal. Com relação a idoso e criança, só voltando aqui, a realidade é pior do que está escrito no livro, tá, Fernanda? De acordo com moradores de regiões que não são regiões das EEs, das zonas de abertura. Se você mora mais próximo a algum vilarejo, então você consegue bater mais com essa realidade e é bem gritante. É pior do que o livro. Enfim, leia o Testemunhos da China, que é maravilhoso, tá? Já vou panfletar a minha autora preferida aqui, por favor. Né? Enfim, idoso e criança, o que acontece? Dentro da cultura asiática, no geral, você deve cuidar dos seus pais. Então, quando a pessoa fica idosa, ela vai para casa dos seus filhos. É uma obrigação, tá? E aí, como você vai implantar o marxismo, você precisa romper com essa parte cultural. E aí, os idosos e as crianças, eles são descartáveis porque eles não produzem. Então, isso vem da política. Então, como eles não produzem, por exemplo, na Coreia do Norte, que a Jamile está aí falando para eu panfletar o Nada a Invejar, e leiam o Nada a Invejar, gente, maravilhoso. Enfim, na Coreia do Norte, os idosos e as crianças, eles recebem uma ração diferente, porque eles não produzem. E, em um certo período da fome, eles não receberam. Então, as crianças foram as primeiras a morrer. Então, tem isso. Como você não produz, você não é útil, tá? Então, você seria um burguês, quase isso, e o burguês deve ser eliminado, de acordo com a teoria marxista, né? Capítulo 1 do manifesto. E aí, essa realidade, esse fake aí, é uma coisa que eles fazem mesmo. Voltando a falar do Nada a Invejar, né, na Coreia do Norte, você só pode visitar a capital Pyongyang, que ela é projetada para turistas. Quem quiser saber mais, eu posso mandar um vídeo de viagem do Estevam, que é maravilhoso. Ele te mostra o que ele sentiu viajando. E realmente você não tem acesso às outras cidades, porque as outras cidades têm a realidade. E na China é exatamente a mesma coisa. Você não pode visitar Xinjiang, você não pode visitar a cidade que tem os campos de concentração. Não li o comentário aqui, mas basicamente é isso, tá, gente? Se tiver mais alguma dúvida. Obrigada, Isa. Mais alguém que tem alguma dúvida? Eu vi que apareceu uma pergunta aqui, eu não consegui ver, gente. Vocês podem ver? Da Dani, acho que foi. Aqui, a Daniele botou, no capítulo, a mulher cujo casamento foi arranjado pela Revolução, a mulher relata a mulher relata a Shihan que o general comandante não deve ter vínculos com a família para ter foco no partido. Como os filhos não foram criados na família, adultos não possuem vínculo pai e mãe. Muito triste. Eu percebo muito isso também no Clube 10 da Rússia, né, do livro Sussurros. É o partido em primeiro lugar, né? É o partido em primeiro lugar sempre, e essa falta de vínculo realmente familiar. Até a própria Xinhan, né, gente? Ela foi conviver com o comunismo. Ela foi viver com os pais, acho que aos 7 anos, né? Depois sofreu aquela violência tremenda da Guarda Vermelha, enfim.
Isso tudo também me tocou muito, assim, no livro. Logo na infância, você ter esses traumas, e a gente viu a dificuldade dela depois de entrevistar a moça que estava no presídio, né? Porque tinha muito a ver com a infância dela. E eu não sei realmente como é que fica isso na mente da pessoa. É um livro desafiador por isso, né? A gente não consegue entender, a gente tenta ler e conhecer um pouco da história, mas enfim. Vocês querem comentar a respeito disso também, alguma coisa? Alguma dúvida? Algum capítulo específico que vocês querem comentar? Um capítulo que foi falado foi da catadora de lixo, né? Dessa mãe que vivia na rua para ver o filho bem-sucedido passando ali de carro, ali também. Ela fala que não dá para entender, né, o coração de uma mãe. Eu acho que eu até anotei esse trecho. Ela fala uma coisa assim, eu acho. E realmente não dá para entender. É um capítulo que me tocou muito também, né? A posição que ela se coloca ali. E eu não sei se o filho, na verdade, deu alguma abertura para ela. Essa parte eu não sei se ficou clara para mim. Se ela realmente ficou resignada ali, escondida, deixando o filho, né, que ela seria um estorbo para o filho, ou se realmente também não teve da parte do filho. Oi, Marilise, fala, por favor. E a Shinra não fala para elas, né, da realidade, né? Claro. Exatamente. Karine. E Jamile também. Não sei quem está primeiro aí, desculpa. Jean primeiro. A sócia aí. Tanto faz, a gente acaba falando quase a mesma coisa, Karine. Mas sobre o que você falou, Mônica, se foi ela ou foi o filho, né? Falando da catadora de lixo, de quem. Eu acho que não importa quem gerou, o importa é que aquelas atitudes ali ainda permaneciam. O filho continuava não procurando ela, né? Então, assim, de certa forma, tem a conclusão que a gente chega é que tá ali ainda, não independe se o filho foi que causou aquilo, se ele não causou ou não, ele perpetua aquilo, né? É lógico que existe toda uma questão de você se acostumar com a situação, você vê sua mãe mais reclusa, e você tá, tudo bem. Mas você vê como não existe esse vínculo, né? Como esse laço é quebrado. E sobre o último capítulo, não tem, eu até comentei aqui um pouquinho antes, acho que a Fernanda falou alguma coisa, não sei se foi ela, eu falei, o mito da caverna. Esse último capítulo é o mito da caverna do Platão, sabe? De você estar ali naquela sua realidade e a sua ignorância completa da realidade ao redor do mundo te deixa satisfeito com aquilo ali. E é como eu me sinto a partir do momento que eu começo a entender o que está acontecendo aí fora. Eu começo a ler e descobrir outras realidades que, para mim, estão completamente distantes, né? Tudo bem que, para mim, a caverna do Ocidente é muito maior do que outras cavernas, mas a gente não deixa de estar dentro dessa caverna, né, do Platão. Karine. Tá, depois a Isa. Então, eu ia comentar com vocês que acho que eu vou fazer 4 capítulos que mais me chocaram. O primeiro capítulo, que vai falar sobre a questão
do abuso cometido pelo pai contra a filha, e que a mãe aceita aquilo ali. Esse aí é um abuso, um capítulo, né, um abuso que aconteceu que eu acho que é um dos mais capazes de eu conseguir trazer para a nossa realidade, porque eu vejo isso acontecendo no jornal, mas ao mesmo tempo me incomodou muito, porque a gente vê que era uma pessoa pedindo socorro e não tinha ninguém para estender a mão, não existiam medidas, ações sociais, jurídicas que pudessem ser tomadas. Ela estava ali na posição de vítima e vítima ficaria. E isso me deixou chocada. Ela não tinha quem pedir ajuda. E se ela pedisse, aquilo seria mais uma mancha para ela do que para o pai em si. Aí, o outro capítulo que me deixou muito pensativa foi a universitária, porque ela fala sobre essa questão das mulheres modernas, que foi um contraponto total dentro dessas narrativas, que a gente vê mulheres sem opções, pobres, sem condições de estudo e etc. E aqui a gente tem uma mulher moderna, vivendo a sua sexualidade, e ao mesmo tempo a gente vê que ela é um produto que está sendo vendido, comercializado nas capitais para o turismo, para fazer, no caso, um papel aceitável ali dentro do país deles, para poder vender uma imagem. E isso também, eu só percebi isso no final do livro, é uma reflexão que a gente só tem depois, esse link, de que essa mulher também é uma mulher que sofre opressões, é uma mulher que também está ali, presa dentro dessas questões. E o último capítulo, que é A Colina, que foi muito chocante em vários níveis. Também é um capítulo que eu consigo trazer para algumas realidades aqui do Brasil, quando a gente fala sobre extrema pobreza, ignorância, e viver em locais fechados. A gente vê aí no jornal Vira e Mexe casos de comunidades agrárias, que as pessoas não estudam, que não tem nada, e etc. Me lembrou vagamente, mas ao mesmo tempo é uma coisa totalmente diferente. A gente vê aí poligamia, a gente vê questões relacionadas a consanguíneos, filhos de mesmos irmãos com a mesma mulher, e questões assim que são muito mais complexas a longo prazo. E a gente volta ali no mito da caverna, que a Jamile falou, que eu acho que casa muito bem, concordo com a Jam, que é felicidade dentro daquela sua realidade, sem buscar mais. E outro capítulo também que mexeu comigo foi o do terremoto. Esse do terremoto, porque a gente vê a violência da vida, as coisas que a gente não pode controlar, e a gente vê a capacidade, isso que eu não vou falar do homem, tá, do masculino, mas a capacidade do ser humano em buscar vantagens em N situações. Existe sim a questão do masculino, do homem, que ele, no caso, ele estava na questão do poder, né, a figura masculina como detentora do poder, mas ao mesmo tempo eu vejo que a maldade ela pode existir em ambos os sexos, e ali foi mais uma pedrinha entre inúmeras coisas que estavam acontecendo, e esse capítulo me abalou profundamente. Pode ir, Isa. Deixa o Léo primeiro, que ele não falou. Estão me ouvindo aí? Tá, pode falar. Oh, beleza, boa noite. Então, o que me chamou mais atenção no livro todo foi a quantidade de casos de estupro, né? Então, eu queria perguntar qual que era a punição do homem, né, nessa época, ou se passava um pano para esse crime, né? Porque, assim, quase toda história tinha estupro. Posso para responder? A Mônica não está conseguindo ligar. Você está muito muto aí. Clique embaixo. Agora eu voltei. Fala, Isa, desculpa aí, gente.
não existia punição, tá? Porque esse compartilhamento de mulheres é algo que o Mao Tse Tung vai trazer bem forte, né? Ele é um idealizador desse conceito, até porque ele gostava bastante disso. Ele vai trazer a questão do feminismo dentro da política dele muito forte. Ele quer que as mulheres tenham a maior liberdade sexual possível, porque ele tinha, assim, diversas mulheres. E aí ele espalhava filhos por aí, enfim, ele fazia mais ou menos como Stalin, né, que ia para a Sibéria, fazia filho ali, saía, voltava, ia para outra cidade. Então eles gostam dessa liberdade sexual feminina para que eles possam usufruir disso. Então não existe punição, tá? Não tem punição. E esse compartilhamento de mulheres é algo que acontece ainda hoje. Só que, João, hoje, o que acontece? Quando os homens eles não têm a capacidade de conseguir uma mulher chinesa, que é muito mais difícil, porque você envolve a família, se você for de uma aldeia, né? Você tem que ali negociar com a família, o casamento, e isso é a melhor forma de fazer um casamento, porque você vai envolver a sua família, vai ter um dote e tal, então vai ter um contrato, você vai estar ali cercada por algo. Então, fora essas pessoas que não têm essas condições de conseguir uma mulher chinesa, que é algo caro, então, o que eles fazem? A família vai, se une toda, junta um dinheiro para comprar norte-coreanos. Então, elas fazem a travessia ali do rio que faz fronteira com a China, e aí elas vão se casar com homens deficientes ou que não têm realmente condição financeira de sustentar uma esposa, e elas vão ficar sob o jugo ali daquele homem chinês que não teve condição de arrumar um outro casamento, por isso que elas costumam viver acorrentadas. Então é bem natural, gente, natural o que eu falo, assim, dentro das políticas que eu estou falando, tá? Se não soa, é natural. É bem natural que eles compartilhem a mulher, porque se são dois irmãos e a família só teve condição de juntar dinheiro para comprar uma norte-coreana, por exemplo, então ela é uma mercadoria. Vamos os dois utilizar, vamos ter filhos com ela, ou não, só utilizar mesmo para o seu benefício próprio. Então, costumam acorrentá-las. Aquele primeiro caso que tem no livro, né, é bem natural. E nas aldeias, o governo ainda não manda, tá, gente? Não existe essa política de que você pode ir para a justiça, por exemplo. Quem manda nas aldeias são os governantes locais. Tem um filme que é praticamente impossível de achar, mas eu indico toda vez e as pessoas nunca acham, chama Montanha Cega. É a história de uma menina que foi vendida para um homem, um senhor deficiente de um vilarejo. E ela consegue fugir várias vezes. E o filme é sobre... história verdadeira, né? Sobre esses relatos de fuga. Por quê? Quando ela foge, todo o vilarejo vai atrás dela para recapturar essa mulher, porque o homem pagou muito dinheiro por ela, muito dinheiro dentro da realidade dele. Então, assim, não tem alternativa. Tem no MUBI? Maravilhoso. Nossa, eu já vou assistir, eu vou pagar hoje para assistir. Gente, que filme. Assistam, Montanha Cega. E é a história real. Então, vocês vão conseguir ter a realidade de hoje, tá, gente? Só que hoje são as norte-coreanas, né? E elas aceitam serem vendidas para que elas possam fazer essa travessia, sair da Coreia do Norte, né? Então, é melhor você ser uma prisioneira na China, entendeu? Elas procuravam gente que podia intermediar, não era, Isa? Lá no livro, na internet, pessoas que podiam comprar para elas, para sair da Coreia do Norte. Uhum. Porque lá na Coreia do Norte não tem comida. Você sendo uma prisioneira, você vai ser alimentada. Então, é um destino melhor. Um modo de Isa, só falando das dicas de livro, a gente acaba falando de China, fala um pouco de Coreia do Norte, né? Tá saindo meu áudio? Tá? Então, quando a gente fala de China, acaba falando um pouquinho de Coreia do Norte. Se alguém tiver interesse sobre a Coreia do Norte, Isa, você indica o Nada a Invejar? Tem algum outro livro que você queria deixar de indicação aqui?
Olha, eu acho Nada a Invejar um excelente. Tá chuviscando aqui? Não, tô sem tudo. Eu acho Nada a Invejar assim, um excelente livro para fazer uma introdução na Coreia do Norte. Não vai ter tanta história propriamente dita, né, da Coreia, mas esses relatos vão te trazer a realidade que o país ainda vive, né? Vive sob o jugo da dinastia Kim, né? Agora com a Kim e o Jong. Mas tem uma acusação que vocês acham de graça no Kindle, né, naquele Kindle que você paga, a acusação. São vários relatos que saíram da Coreia do Norte, então são relatos curtos. Não tem nome esses relatos, porque a pessoa ainda vive dentro da Coreia do Norte, então ela não conseguiu publicar com o seu nome. Mas eu consigo mostrar a veracidade de cada relato de acordo com os meus estudos. Então, eu posso indicar que realmente são fatos que acontecem, né? Porque tem alguns livros de norte-coreanos que são falsos. Mais alguém quer falar? Algum capítulo especial para... Não, pera. Fala, Isa. Qual falso? Você tem que falar. Você sabe. Você tá com ele na ponta da língua. É o Fuga do Campo 14, é falso. E o Para Poder Viver não é que é totalmente falso, mas a Yeonmi Park, ela é financiada pelo governo americano, então hoje ela dá uma melhorada na história dela, digamos assim, né? Best-seller, viu? Best-seller Então, esse aí. ela dá uma floreada bem forte, tá? Não tem como comprovar as coisas que ela fala. Agora, os outros livros que eu indico, eu consigo comprovar com documentário, com livros históricos, porque a Coreia do Norte é muito fechada. Esse do Band, todos os documentários que eu mandei lá na época que a gente estudou Coreia do Norte, eles vão corroborar com imagens tudo que o Band tá contando de relato. Realmente é um fato. Então, esse tem, para quem confia em mim, tem o meu selo, tá, gente? Gente, desculpa, Leonardo, a gente aqui pode estar dando risada, que nós temos uma cachorrinha que está querendo aterrorizar nesse momento, tá? O assunto é sério, a gente às vezes aqui, a situação que está aqui, mas tudo bem. Eu queria só reforçar, já que a gente parou para falar de livro, a gente reforçar as indicações de livro, né? Acho que todo mundo anotou aí, Infiel, até a capa apareceu, né? Infiel, Nada a Invejar, a Acusação. Tem mais algum que eu me perdi, gente? Se a gente começar a falar de indicação de livro aqui, nós vamos dormir aqui, por favor. Sussurros, gente. Leiam Sussurros. Por favor, façam esse favor na vida de vocês. Leiam Sussurros, tá? Sobre a vida privada na Rússia de Stalin, né? Na União Soviética, na verdade. Gente, só não se assusta com o tamanho do livro, que é um livro gigante, mas a gente vai lendo aos pouquinhos, né, Isa? A gente vai aos pouquinhos e vai conhecendo como tudo isso, essas políticas afetaram as pessoas. E é bem chocante, assim. Eu estou bem chocada. Eu estou um pouco atrasada na leitura, mas a gente fica... aquela assim, a gente fica chocada e revoltada. Eu também fiquei muito revoltada além desse livro, As Duas Mulheres na China. Foi uma mistura de sentimentos que eu tive, realmente. Gente, já são 9h10. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu fiquei pensando enquanto lia e fui fazendo, né, uma conexão entre as histórias, é o quanto essas mulheres, ao mesmo tempo, são resignadas com a situação, são conformadas, porque, enfim, né, é o que dá para ser feito, e, ao mesmo tempo, elas não desejam nada, não são ensinadas a desejar nada além daquilo, mas, ao mesmo tempo, dentro desse cenário das possibilidades, como elas conseguem ser resilientes, né? A história do orfanato ali, né? Como se conseguiu fazer uma coisa hiperpotente, né? Uma coisa super antifrágil, assim, quanto desabrochou através dessa dor, né? Assim, ok, né? Acho que
A gente sabe que não tem muito o que fazer nesse sentido dessas tragédias todas, elas já aconteceram, mas o quanto elas conseguem fazer ainda em cima disso, o quanto elas conseguem transformar essa realidade num cenário, numa instituição que realmente acolhe, ainda que elas estejam literalmente fragmentadas aos cacos, né? É uma história que realmente, ali a do orfanato me chamou muita atenção, mas o quanto tinha isso, assim, uma potência também arraigada em todas essas histórias, do quanto elas conseguiam suportar e superar, né? Não que isso seja literalmente benéfico, né? O ideal seria que não precisasse ser feito nada disso, mas o quanto elas tinham essa capacidade, o quanto elas desenvolveram dentro disso uma capacidade de ressignificar todas essas experiências trágicas. Eu até comentei lá no Instagram que quando eu li esse capítulo e o que essas mulheres fizeram, eu lembrei do livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Fica aí a recomendação, caso alguém não tenha lido, porque aí já vai se passar nos campos de concentração. Então, também é uma realidade que a gente não consegue nem imaginar de tantos horrores. Ele passou, acho que, por 4 campos de concentração. E foi o paralelo que eu consegui fazer, porque é uma força, uma coisa assim que a gente não entende, né? A gente não entende mesmo. Gente, vocês querem comentar mais alguma coisa, algum capítulo em especial? Eu queria comentar, na verdade, eu não lembro qual foi a reportagem, eu não estou tentando lembrar qual foi a expressão que a Shihran usou, mas o significado no chinês do termo democracia e liberdade, e alguma reportagem que você falou, e que tem um significado completamente diferente lá. Eu falei, gente, na gênese da própria etimologia da palavra, a coisa já muda. Você lembra qual era o significado? Lembro que era algo bem banal e estranho, assim, que era usado, a mesma expressão era usada para outro significado. Era óleo de cozinha? Era algo disso. Era algo de cozinhar. Foi no programa, gente, no Roda Viva, que eu coloquei lá no grupo. Tem uma hora que ela fala sobre isso. E é uma questão também que eu me pergunto muito isso. Será que a China um dia vai viver uma democracia? Acho que você pode pegar isso, Isa, e já desenrola aí. Não, nem a China e nem a Rússia. Elas nunca viveram democracia e posso afirmar, sim, de análise geopolítica que praticamente impossível. Assim como a Coreia do Norte. Por quê? Se acontecer alguma abertura nesse tipo de país, vai ser algo assim que vai destruir o país, né? Se acontece uma abertura dentro da Coreia do Norte, onde as pessoas não sabem que lá na Guerra da Coreia de 50, quem invadiu primeiro foi a Coreia do Norte e não do Sul, as pessoas não sabem esse detalhe. Elas aprendem o contrário. Então, se você abre esse tipo de porta, é como se a Shihran estivesse contando lá para as mulheres da Colina do Grito a realidade. As pessoas não suportam. Assim como as pessoas que fogem do regime norte-coreano, às vezes elas não conseguem se adaptar à Coreia do Sul, porque é algo assim totalmente fora da realidade. Elas não conseguem se adaptar. Elas não entendem que tem que receber a ração no dia tal, e ao invés disso elas têm que ir lá e trabalhar, sabe? Elas não conseguem conceber. Apesar de estar passando fome, de comer casca de árvore, de comer pessoas, as pessoas, elas acabam alucinando isso. Então, eu não acredito numa abertura em nenhum desses 3 países que eu citei, né? Se o Putin morrer, por exemplo, eu acredito que os oligarcas vão tomar o poder e vão fazer o que fizeram lá em 91 com a União Soviética, e vão reposicionar alguém no poder e não vai ter abertura. Então, assim, não acredito em abertura nesse tipo de regime. Não acredito. Gente, eu acho que da minha parte, eu teria várias coisas para falar de cada capítulo, né? Mas ficaria muito extenso. Então, eu deixo com vocês. Se vocês querem prosseguir, tem alguma questão uma dúvida aí na cabeça de vocês de alguma coisa. Em relação ao psicológico, a Fernanda pode ajudar a gente. Eu queria falar sobre o que a Fernanda falou, rapidinho. É muito legal
essa questão que ela falou sobre como afeta as pessoas, né? Como pode afetar de forma positiva ela sair daquela dor fazendo alguma coisa. É interessante quando você estuda vários regimes, igual né, eu estudo vários regimes totalitários, né, diretos, seguidos, e raramente a gente pega casos de suicídio. São raros, né? Inclusive os campos nazistas, os campos norte-coreanos, os campos soviéticos. É muito raro o número de suicídios. As pessoas elas se apegam à sobrevivência de uma forma que a gente não consegue entender, né? Porque às vezes a gente está chateado e fala, eu não vou sair da cama, né? Nossa realidade confortável, estável, eu não estou bem, vou ficar na cama. E assim, eles se apegam a, eu tenho que levantar e sobreviver e fazer alguma coisa, né? Alguém me chutando, alguém me batendo, enfim. Então, é muito interessante a gente perceber isso. Eu lembrei também desse livro que a Mônica mencionou, do Em Busca de Sentido, porque as pessoas se apegam a uma sobrevivência que está fora ali do que ela está vivendo naquele momento, né? Experienciando naquele momento. Então, só essa observação. Ok, mais alguém, gente? Jamile. Jamile, se você quiser falar, cadê? Se você quiser falar daquela cutucada na Shinhan, também fica à vontade. Não, eu não quero a Shihan, porque eu fiquei refletindo depois muito sobre quem é essa mulher, né? E acho que a ideia fundamental do livro é você entender a inocência que essa mulher estava vivendo ali quando escreveu aquilo, porque você sente isso nas palavras, até no relato da história. Isso me incomodou como uma mulher ocidental, entendeu? Tipo, e depois que o livro baixou a bola, assim, eu fui entendendo quem era Shihan. Então, isso me incomodou na leitura, mas isso não desmerece o livro de forma alguma. Pelo contrário, dá até uma riqueza nele. Mas o que eu ia falar é isso que a Isa falou, de você sair dessa realidade e algumas pessoas não se adaptarem, né? E isso tenho nada a invejar, aquelas pessoas quando conseguiram fugir ali, algumas não conseguiram se adaptar. Seja porque ainda vivem presas naquela crença de onde viviam, seja porque elas se revoltam de ver que foram enganadas. As duas situações. E aí, infiel, a gente também tem isso. É de todo regime. É de todo regime, assim, né? E infiel, a gente tem isso. A gente vê os refugiados de guerra infiel, alguns deles chegando na Holanda e julgar tudo. Não, é todo mundo aqui podre, todo mundo vai morrer no mármore do inferno, tal, nanana. E a Aya ali, eu falo que ela é uma superwoman. Ela é algo surreal, porque ela teve a capacidade de parar para refletir. Por que eu, que vivia no caos generalizado, porque você vê a história dela, é puro caos, gente. Tá caos. E aqui, eu achava que eu estava protegida por Alá, e aqui eu não tô fazendo julgamento de valor da religião. Entendo que é um julgamento de valor do nosso pensamento, né? Por que eu vivia naquele caos ali e eu achava que Alá estava me protegendo? E aqui, que existe ordem, as coisas estão funcionando e tal, eu acho que essas pessoas que são as condenadas, sabe? E ela consegue ter esse olhar diferente e refletir a realidade do outro, sabe? Lei fiel. Lei fiel. A Isadora, a gente julga também. Isso, a gente julga também. Mas eu sei que é um caminho, é um ponto espinhoso para discutir. Mas quando a gente discutiu infiel, a gente trouxe a questão da religião muito, assim, não tem como não apontar o dedo, né? Não tem como não apontar o dedo. Até porque uma das coisas que me deu incômodo na Shihan ali naquele final, que me bateu muito a questão de infiel, porque eu entendi a questão dela de não contar o que estava acontecendo ali. Mas até que ponto você não está sendo conivente com a violência, né? E esse limite é tênue. Eu fiquei muito em conflito com aquele último capítulo, porque eu entendo... Aí eu vou ficar andando pela casa, gente, eu sou assim. Eu entendo que ela não quis contar, e eu entendi aquilo ali, mas até que ponto aquilo não é também ser conivente com aquela violência? E aí eu sei da ingenuidade da Shihan, que ela vivia ali uma outra ordem, um outro sistema e uma outra coisa. Mas que eu, né, a gente vai sempre colocar o nosso para refletir, não tem jeito, por mais que você saiba que é diferente, sempre vai pensar, me incomodou. E acho que isso afetou até a leitura, porque eu fiquei assim, cara, por que tal? Mas enfim. Fala, Fê.
aquelas, né? Eu também não julgo, mas tem vários pontos do livro que entram aqui, que eu até coloquei vários destaques, né? No do terremoto diz: há quem diga que o terremoto foi retaliação divina pelos acontecimentos da Revolução Cultural, mas de quem os deuses estavam se vingando, né? E aí tem uma outra parte também que diz: as mulheres depois dos 40 têm que acreditar em algo. Enfim, né? Eles usam aqui a religião como um mecanismo, as crenças essas, né? Como um mecanismo de controle social. Entra mais uma das ferramentas ali, né? Bom, do que os deuses estavam se vingando, do que não sei o quê. Bom, isso entra aí como mais uma forma de dar um contorno onde as pessoas não conseguem se movimentar muito, né? E aí, de repente, aí já tem algo ali a falar sobre essas partes ali do livro, né? Mas eu destaquei muito ali essas crenças como mais um mecanismo de controle para que as pessoas não se movimentem e nem desejem outras coisas, e nem tudo parece que a qualquer momento, se não for por uma pessoa concreta em si, elas vão ser retaliadas por uma divindade. De alguma forma, a coisa parece que não tem muito movimento mesmo, não tem como. Eles têm muito da antiga dinastia essa questão de... Como que fala quando você acredita superstições, né? Eles têm essas superstições. Então, tem um livro onde a Shin Han, não lembro qual, não vou lembrar, não adianta. Acho que é o que os chineses não comem, acho que não sei. Enfim, tem um livro dela que ela vai na casa de uma mulher e, assim, lá não tem crença, né? A única crença que você tem é no Mao Tse Tung. Então, a mulher tem na parede dela a foto do Mao Tse Tung, Jesus Cristo, que ela não sabe quem é Jesus, mas tem a foto e um anjo. Então, como se fosse o altar religioso dela, é aquilo ali. Eles têm essas superstições. Tipo assim, não é isso, tá, gente? Mas assim, não passa embaixo da escada. Isso vem da antiga dinastia, onde você tinha esse sincretismo religioso. Isso foi conservado, só que você não pode executar nenhuma fé, exercer nenhuma fé, né? Mas eles têm muito disso, né? De uma crença, mas o ser divino ali só Mao Tse Tung mesmo. Karine. Então, eu ia comentar sobre essa questão da religião, né? No caso, eu também julgo, depois que eu li Infiel, não tem como não julgar, porém a gente não vai entrar nesse assunto, porque aí é outro debate. Mas a gente percebe muito que, quando a gente está falando de regime totalitário, a religião, as crenças, elas são ferramentas de coerção. Então, até o fato de ser destituído de crença é uma coerção. E a gente vai ver muito que, eu pelo menos percebi muito na leitura, que se buscar acreditar em algo mais além do mal, né? É como se fosse preencher um vazio. Porque as pessoas da terceira idade, elas são abandonadas. Elas perdem papel social. Elas não produzem, elas não têm ligação com os filhos, os próprios filhos, porque não criaram. E as mulheres, principalmente, elas se tornam obsoletas. Elas já não são mais troféus nem reprodutoras. Então, a mulher que passa dos 40, ela precisa ter uma crença, ela precisa ter um hobby, uma ocupação. Aí a gente vê muito do bombardeio de informação. Ela não necessariamente ela não acredita em nada e acredita em tudo. Porque é para preencher um vazio. E, mais uma vez, a gente vê a capacidade do Estado de estar manipulando, coagindo e aniquilando qualquer tipo de pensamento crítico. Porque até esse buscar é um exercício, não, um resultado do que está sendo implementado. É muito diferente quando a gente vê a primeira geração, esse conflito, essa questão acontecendo ali, que foi o que eu peguei um pouco em A Mãe. A gente vê ali sendo implementado. Está quebrando os laços. Aqui em Boas Mulheres da China, a gente já vê o laço quebrado. Não existe. Então, a gente percebe que tem um vácuo. E esse vácuo é o quê? É a moralidade? É a religião? É o amor familiar?
são muitas coisas. O vácuo, ele é repleto de mini questões que são muito atípicas, são muito difíceis da gente enxergar, porque eu acredito muito no que a Jamile fala e é a verdade. A gente está num país laico, mas a gente vive uma moral muito cristã. Então, a gente tem nossos vácuos preenchidos naturalmente dentro da nossa sociedade com questões de moralidade que lá a gente não vê. E eu me lembrei agora que uns anos atrás acabaram me enviando, né, uma pesquisa relacionada a questões sexuais de vários países. Tinha do Brasil também, não vou entrar nesse mérito, mas a questão que a gente vê muito na Coreia, na China, no Japão, não sei se a Isa vai ter esse conhecimento para falar um pouco sobre isso, mas a questão da violência, o estupro e as relações incestuosas é uma procura enorme na internet. Esses países, eles fazem grandes procuras desse tipo de conteúdo pornográfico e desse tipo de estímulo. Então, a gente vê aí, mais uma vez, essa questão da banalidade sexual, do homem tendo poder sobre a figura feminina, e que isso é uma fantasia enorme dentro do imaginário cultural deles. Então, acho que isso também explica um pouco do que a gente viu no livro, de por que os homens aproveitavam situações de vulnerabilidade para ir atrás desses desejos. A gente vê o caso ali da menina que não reconhece mais o pai, que o fato dela estar sozinha, ter tido um trauma espiritual, mental, N coisas ali aconteceram com ela, os homens iam lá abusar dela, sabendo que ela seria uma vítima fácil. E toda a aldeia sabia e não fazia nada. Por quê? Então, a gente vê aqui que destituir um povo de moralidade é uma forma também de domínio. E aí alguém comentou, que acho que foi Jean, que admirava o Mundo Novo. Também leio, uma distopia muito interessante sobre a falta de moralidade e que a sexualidade também pode ser uma questão de controle. Tudo é questão de controle, né? E eu fiquei muito chocada com isso. Esse livro ele me fez pensar em muitas coisas. Fala, Isa. Só, cada hora é só isso que eu vou falar. Mas sobre a moralidade, aqui no Ocidente a gente tem a moralidade judaico-cristã que não permite, por exemplo, a moralidade, tá, gente? Eu não sou cristã, só para deixar claro. A moralidade, ela não permite o incesto, né? Então, é uma base que nós temos moral. Então, quando passa a acontecer, e acontece, né? A gente já vê com maus olhos. Não é que não acontece, é que nós temos uma moralidade que nos barra. Nós temos em países orientais que sofreram com a expansão islâmica essa extirpação de moralidade, porque dentro do Corão, certo? Dentro do Corão, eles falam para que você não possua suas filhas, as suas tias e etc. Mas se acontecer, eles te dão aqui uma solução. Então, assim, não é para você fazer, mas se você fizer, então você deve executar assim, assim, assim as coisas. Então, assim, com a expansão islâmica depois da morte de Maomé, eles eliminaram esse tipo de moralidade. Então, você tira essa barreira. Então, por isso que nos países ocidentais acontece muito, só que nós já automaticamente nós percebemos aquilo com maus olhos, né? Você ter uma relação, por exemplo, com o padrasto, né? Que a gente já viu casos aí de a mãe termina e a menina fica com o padrasto e etc e tal. A gente já vê isso como uma situação, assim, grotesca, porque a gente tem essa base de moralidade, né? Que lá, infelizmente, com essa expansão, ela foi eliminada. Oi, Jean. Desculpa, só mais. A gente tá só indo aqui. Mas essa questão de moralidade é muito interessante, né? Eu lembro que a Débora fala muito isso. Por que não se deve fazer sexo com a galinha, né? Você não tá fazendo mal a ninguém mais, você é um ser humano e tal. Assim, ela não fala isso
achando que é legal, não, gente. Ela trazendo a reflexão. Por que não se deve fazer sexo com a galinha? E aí, é tão diferente essa questão de moralidade, mesmo quando você está dentro de um sistema fechado e fundamentalista, como, por exemplo, o islamismo, que quando a gente está lendo lá, além do Lolita Interan, que vai falar do Irã, do Ayatollah Khomeini, ele fala que fazer sexo com a galinha é uma boa forma de você liberar as suas vontades sexuais, né? Isso está escrito no livro dele. E ele fala, aí vem a pergunta, né? O grande dilema, mas aí eu posso comer a galinha depois? Não, você não, nem seu vizinho de porta. Mas o vizinho de 2 portas? Pode. Só isso. Gente, essa questão essa relação, né, com que a gente fala de religião, eu não tenho nem nada a acrescentar, porque eu acho que pede uma leitura do Corão, né? E eu não tenho conhecimento nenhum, zero, não li uma linha do Corão, por isso que eu não tenho muita opinião, realmente. Eu acho ruim muitas coisas que eu vejo as mulheres muçulmanas passando, absurdos, né? Mas eu não sei dizer o que diz o livro sagrado deles, então eu acho, né, se alguém tiver interesse, né, Isa, eu acredito que é por onde tem que começar, né? Se despertou alguma dúvida em relação ao que elas falaram em relação, porque elas têm mais conhecimento, né? Eu acho que fala, Isa. É só ler o Corão. Eu não vou ler o livro inteiro, então você vai pegar a 4ª sura, você acha isso na internet de graça, tá, gente? A 4ª sura que chama As Mulheres. Você lê todos os versículos daquela sura, e aí você vai passar a ter um ódio mortal. E aí, se você quiser não ler o resto, mas ter o entendimento de como é o funcionamento do Islã realmente, propriamente dito, fundamentalista, tá? Porque aquelas pessoas que executam aqueles atos terroristas, elas estão executando o pedido chamado do Corão. Está dentro do Corão que você deve decapitar o seu inimigo, etc. e tal. Então, você pode ler Herege da Ayan, tá? Porque ela vai trazer uma reflexão sobre como o Islã é exatamente isso que eles falam que não é. E aqui, ela ainda é uma muçulmana. Então, aqui ela está explicando que, apesar dela ser uma herege, porque ela está falando coisas que ela não deveria, ela ainda é uma muçulmana, então ela está no lugar de fala dela, né? Então, aqui, ou a Sura 4, as mulheres. Só isso. Gente, mais alguma coisa? Mais algum comentário vocês querem fazer? Bom, eu quero agradecer, pedir desculpa. Eu devia ter multado esse microfone, eu não multei. E eu não estava ouvindo barulho. O Leonardo também aqui, meu assistente, não me chamou a atenção se estava dando eco, então desculpem, tá? Vocês sabem, eu já falei no começo da live, acho que nem todo mundo ouviu. Eu nunca participei de uma reunião dessa maneira, nem no Clube da Isa, do qual eu faço parte, porque eu não posso, infelizmente, estar ao vivo com o pessoal, por questão de compromisso, mas conto com a compreensão de vocês. Gente, eu não tenho, assim, palavras para agradecer a vocês, tá? A Isa é uma pessoa muito, muito ocupada, né? Ela tem vários clubes de leitura, e a gente conseguiu essa quinta-feira ela conseguir essa janelinha na agenda dela para falar aqui com a gente. Então, acho que todos aqui já conhecem a Isa, lá no grupo ela já comentou bastante coisa, então, assim, vocês sabem, né? Eu estou extremamente feliz com a presença da Isa aqui. Quando eu abri aquele livro, comecei a ler, eu falei, meu Deus, ainda bem que a Isa veio falar comigo para ajudar a gente na discussão e no grupo, porque realmente é muito complexo. A Fernanda, a mesma coisa. A Fernanda, eu acho que eu comecei a seguir a Fer, não lembro bem, e eu gosto muito do conteúdo dela, porque é muito acessível. Ela é uma psicóloga que fala com os psicólogos, mas fala também com o público em geral. E quando eu vi, gente, ela estava consumindo o meu conteúdo também. Eu pensei, meu Deus do céu, a Fernanda gosta dessas coisas que eu falo aqui dos livros e tal. Então, também foi com uma felicidade muito grande que ela falou para mim que queria participar dessa leitura conjunta. Eu perguntei se ela poderia estar nessa reunião, ela disse que sim. Então, vocês imaginam a minha felicidade, né? Um livro complicado desse, ter uma psicóloga e ter a Isa aqui comigo. E vocês, né, gente? Vocês estão lá comigo no Instagram todo dia. Não sei se tem alguém aqui que veio do YouTube, que eu estou lá pelo YouTube também. E, nossa, eu estou com o coração cheio, apesar de um assunto muito difícil, mas que deve ser encarado. Eu
Eu estou feliz nesse aspecto. Só tenho a agradecer a vocês, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Oi, Fê. Gente, eu estou numa dificuldade aqui. Eu estou no celular. Mas eu prometo melhorar meu notebook. Quem sabe, numa próxima reunião, eu estou no notebook, não sei. Vamos ver. Mas, ó... Foi excelente. Muito obrigada pelo prazer de falar da melhor autora que já existiu, e quem discordar está errado, tá? Isso, agora... Mas você falou lá no grupo que é legal a gente ler na ordem de publicação, porque a gente vai vendo... Esse é o amadurecimento dela, posso falar? Ela vai amadurecendo e vai descobrindo a própria história, né, aos poucos. E eu não lembro, agora me deu branco, eu não anotei, qual é o próximo livro dela, mas eu vou ver. Quero ler esse ano, vou ver qual é o próximo... em ordem, né, que ela escreveu. Depois eu olho a ordem de publicação e te mando. Então, assim, gente, tá falando para vocês em relação a o que eu penso em fazer, tá? Depois de conhecer essa escritora, conhecer um pouco dessa história, eu penso em ler o próximo livro que ela escreveu, tá? Tem o Testemunha da China, que até a Isa tem um clube da China que ela está debatendo, né, lendo, né, com o pessoal esse livro, mas eu vou aguardar, tá? Eu vou ler esse livro lá quando chegar a hora quando ela publicou, né, na ordem de publicação, tá bom? Quer que eu tire um print de tela? Ai, tira, gente, que eu tô aqui, sabe? Não sei o que fazer. Ai, obrigada. Deixa eu segurar aqui e fazer com a outra mão, que assim, né? Foi? Acho que deu. O Leonardo, tadinho, ele não tem livro porque ele leu esse aqui. A gente dividiu o livro. Mas tá aí, ele leu, gente. Pode ser que ele leu também, porque a gente leu mesmo. Michel passou por aqui e me perguntou assim, eu te fiz alguma coisa? Que ele viu que eu tava com a cara séria. Eu falei, não, gente, o assunto aqui é pesado. Ele fala para ele ler também esse livro, vale muito a pena. Esse livro tem que ser espalhado por aí. Ah, só quero falar uma coisa. A Tati Feltrin, que todo mundo conhece, né? Ela vai ler esse livro, eu acho que em maio, se eu não estou enganada. E, gente, se preparem, que esse livro vai longe, muito longe. Eu estou super feliz. E não vejo a hora da Tati estar falando desse livro lá no YouTube também. E vai ficar em falta esse livro, tenho certeza. Comprem para ter, que eu estou 3 anos falando na cabeça dela para ela ler. Pronto, agora eu comprei o que comprei outro para mim, então tá aqui no plástico. E guarda. É igual gostaríamos de informá-lo. Ai, gente, obrigada demais, obrigada por tudo, pela companhia de vocês nesses 2 meses e dessa reunião maravilhosa. Marilise, obrigada, querida, você está gravando tudo aqui para mim. Depois, se você puder mandar no grupo mesmo, né, do Telegram, para o pessoal, como é que faz? Eu não sei nada. Um link, de repente, né? Tá prestando atenção, assistente? Então tá bom. Então vou ver direitinho. Obrigada demais, Marilise. Obrigada demais. Pessoal que não pôde... Tchau, gente. Obrigadão. Discussão excelente. Parabéns. Obrigada.